Boa noite. Boa noite. Ex-ministro Antônio Pallotti é preso na Lava Jato, suspeito de coordenar esquema de propinas da Odebrecht para o PT. Juiz Sérgio Moro determina bloqueio de 128 milhões de reais listados em planilha da empreiteira. Polícia Federal afirma que ex-ministro Guido Mantega também participou da corrupção com 50 milhões de reais. Investigação aponta indícios de que a Odebrecht pagou 12 milhões de reais em área que seria a nova sede do Instituto Lula. Celulares roubados são vendidos abertamente sem nota fiscal e com preço muito abaixo do valor de mercado. Candidatos à prefeitura entram na última semana de campanha atrás dos votos que podem decidir a eleição no domingo. O roubo de celulares movimenta um comércio ilegal em São Paulo. Nas regiões da Santa Efigênia e também na Lapa, vendedores oferecem praticamente todas as marcas de telefones usados, sem nota fiscal, é claro, muito mais baratos que os encontrados nas lojas. Rua Santa Efigênia, centro de São Paulo. Encontrar o que procuramos não parece difícil. Aparelho seminovo de celular, balcão amarelo. Os aparelhos são apresentados como seminovos e não têm nota fiscal. Quem vende está disposto a negociar. Só para vender rápido, 300 reais. E aí tem alguma garantia? Sim, um mês. Nesta loja de eletrônicos tem até uma vitrine com vários modelos. Sem saber que está sendo gravado, o vendedor explica que os aparelhos têm garantia de 6 meses da própria loja e não do fabricante. Não todos sim, tem um produto revisado, porque daí não é com o fabricante, é com vocês. 6 meses aqui da loja. Ah, entendi. Na Zona Oeste, o terminal da Lapa é outro ponto onde é possível encontrar aparelhos de origem duvidosa. Tem o Galaxy S6. S6? Tá quanto? 850? Tá muito usado? Não. Os preços variam e quase sempre são definidos na hora. Como não há garantia e nem nota fiscal, o vendedor tenta tornar o negócio vantajoso. Vou dar carregador, fone, tudo, vou deixar para vocês, sabe? Muitos desses aparelhos foram supostamente furtados ou roubados. Foi o que aconteceu com esta mulher que prefere não se identificar. O aparelho foi roubado e ela imediatamente acionou o sistema de localização. Chamou a polícia, que foi até o local indicado, uma favela, mas a resposta não foi nada animadora. Ela não desistiu e forneceu outras informações sobre o suposto paradeiro do telefone. Já mostrava que ele estava na Santa Efigênia. Aí eu voltei na delegacia, aí eles falaram, não, isso é viagem perdida, não dá para fazer nada, tem um monte disso lá. Como que você vai identificar? É cada vez mais comum os próprios fabricantes instalarem dispositivos de localização nos aparelhos. A tecnologia baseada no sistema via satélite costuma ser eficaz. O problema é que, para muitos especialistas em eletrônica, os bandidos já possuem mecanismos para burlar o serviço. Este professor de engenharia explica que é possível desativar a localização se o criminoso conseguir acessar os dados da conta do usuário, o que, por sua vez, pode ser obtido hackeando a senha numérica do aparelho. Os meliantes são sofisticados e eles sabem como entrar num telefone com a tela bloqueada e depois que você entra no telefone com a tela bloqueada, eles têm acesso a e-mail, a tuas contas, etc. Tiram o teu celular da tua conta no site de localização e aí não tem mais jeito, eles vão embora e mudam tudo. A mulher, que não conseguiu convencer a polícia a ir atrás do celular roubado, também reclama de estar sendo extorquida pela pessoa que adquiriu o aparelho. Um cara com um sotaque castelhano pegou, falou que comprou este celular lá na Santa Efigênia por R$700 e que se a gente quisesse o celular de volta, ele cobraria o mesmo preço. Eles aprimoraram o crime, então eu vou pedir resgate do celular. E ao pagar esse resgate, eu estou estimulando também esses acontecimentos. Pela lei, tanto quem vende quanto quem compra celulares de origem duvidosa está sujeito à pena de prisão de 1 a 3 anos. As vítimas de furto ou roubo devem registrar queixa na delegacia. Segundo a polícia, a vítima nunca deve tentar reaver o aparelho com os ladrões por conta própria.
A Secretaria da Segurança Pública diz que tem adotado várias medidas para combater esse tipo de crime. Uma delas foi a inclusão do e-mail, número de identificação que todo celular tem no registro de ocorrência. Nova fase da Lava Jato leva para a prisão Antônio Pallotti, ex-ministro de Lula e Dilma. Ele é acusado de intermediar propina da empreiteira Odebrecht para o PT. Essa nova fase foi batizada de Omertà, a lei do silêncio da máfia italiana, e faz referência ao italiano, codinome que Odebrecht usava para se referir ao ex-ministro Antônio Palocci. Segundo a Polícia Federal, a Omertà imperava no grupo Odebrecht semelhante à máfia. Para a força-tarefa da Lava Jato, o comando da empresa ainda se mostra relutante em assumir e descrever os crimes praticados. O codinome italiano associado a Palocci apareceu numa planilha apreendida no setor de operações estruturadas da empreiteira. O departamento era responsável por distribuir propina a políticos e agentes públicos. Palocci foi preso em casa, em São Paulo. A prisão é temporária por 5 dias, prorrogáveis uma vez. Ele foi levado logo cedo para a Polícia Federal, no bairro da Lapa. Além de Palocci, foram presos 2 assessores do ex-ministro. Branislav Contic, que atuou como assessor na campanha do petista em 2006, e Juscelino Antônio Dourado, ex-secretário da Casa Civil. De acordo com a Lava Jato, eles teriam intermediado encontros e recebimentos de propina pelo ex-ministro. O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, e seus ex-assessores, Juscelino Dourado e Branislav Contic, deixaram a sede da Polícia Federal por volta do meio-dia e seguiram juntos para o aeroporto de Congonhas. De lá, seriam encaminhados para Curitiba, onde correm as investigações. Os 3 chegaram a Curitiba por volta das 2h30 da tarde. A Lava Jato investiga a relação de Palocci com a maior empreiteira do país, a Odebrecht. Antônio Palocci foi ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma Rousseff. Ele é acusado de defender interesses da empreiteira desde a obtenção de contratos com a Petrobras relativos às sondas do pré-sal, a medida provisória destinada a conceder benefícios tributários ao grupo econômico Odebrecht e a concessão de financiamento de obras do BNDES no exterior, principalmente em países da África. Outro fato de interferência de Antônio Palocci Filho que se constatou na investigação foi a tentativa da Odebrecht de buscar a Antônio Palocci Filho seu apoio para que aumentasse a linha de crédito em 2010 do BNDES para Angola. A Odebrecht, em serviços exportados para Angola, que foram pagos com valores do BNDES, tem, não só em 2010, valores total, mais de 3 bilhões de dólares em serviços exportados para Angola e pagos com recursos do BNDES. São e-mails em junho de 2010 que revelam que a linha de crédito que se pretendia conceder àquele país era de 700 milhões de dólares, mas, até por influência dos dirigentes de Angola, pelo que consta na mensagem, e pelos interesses da própria empresa, desejava-se aumentar aquela linha para 1,2 bilhões de dólares. E Marcelo expressamente considerou se não seria caso de se buscar apoio a italiano, no caso, Antônio Palocci Filho, para que aquele valor fosse aumentado de forma a gerar benefícios ao seu grupo político. Foram verificados quase 30 encontros pessoais entre o senhor Antônio Palocci e executivos da empresa para tratar desses assuntos. Encontros esses que, embora fossem tratados por intermédio do senhor Branislav Contic, ou seja, indicando que se tratava exatamente desse contexto, dessas negociações de interferência do senhor Antônio Palocci na esfera federal, na alta administração, nas grandes decisões, elas muitas vezes se deram na residência do senhor Antônio Palocci, na empresa do senhor Antônio Palocci. De acordo com as investigações, há indícios de que Palocci recebia propina da empresa entre 2006 e o final de 2013. O petista deixou o governo Dilma em 2011. Segundo a Polícia Federal, Palocci tinha uma conta corrente de propinas com a empreiteira. Conforme planilha, a Lava Jato identificou que entre 2008 e o final de 2013 foram pagos mais de 128 milhões ao PT e aos seus agentes, incluindo Palocci. Esses pagamentos não aconteciam somente em anos de campanhas eleitorais. 2009, 2011, 2013, digamos, os pagamentos era uma verdadeira conta corrente, que
a Odebrecht tinha com o Partido dos Trabalhadores devido às interferências, neste caso principalmente de Antônio Palocci Filho, em favor da empreiteira, nos mais diversos projetos, contratos, obras que a empresa desejava obter alguma espécie de vantagem. O ex-ministro também teria participado de conversas sobre a compra de um terreno para a sede do Instituto Lula, que foi feita pela Odebrecht. O advogado de Palocci, José Roberto Batóquio, afirmou que as acusações são improcedentes. As acusações são absolutamente imaginárias, no sentido de que, olha, a Odebrecht tinha muitos negócios com o governo. Nós detectamos aqui que havia, digamos assim, algum contato entre o Palocci e o Marcelo Odebrecht. Logo, os negócios que o Odebrecht tinha no governo devem ter sido facilitados pelo Palocci. Ora, senhores, francamente, isso é uma presunção gratuita. Esta é uma ilação cerebrina, que não tem o menor assento na realidade fática. Ao decretar a prisão, o juiz Sérgio Moro bloqueou 128 milhões de reais das contas de Palocci e de seus 2 ex-assessores. Em relação a Antônio Palocci Filho ter um papel maior que José Dirceu, eu acho que não restam dúvidas, sobretudo depois da condenação de José Dirceu no Mensalão e pelos cargos que Antônio Palocci Filho, de relevo, ele sempre ocupou e como interlocutor do governo federal até mesmo após ele ter deixado o cargo de ministro da Casa Civil. Segundo o Ministério Público Federal, há indícios de ligação do ex-presidente Lula com um terreno comprado pela Odebrecht em São Paulo, supostamente para a instalação de uma nova sede do Instituto Lula em 2010. Naquela época, Lula exercia o 2º mandato como presidente da República. O imóvel fica numa esquina da Avenida Rubem Berta, na Vila Clementino. Um projeto de reforma apreendido pela Polícia Federal previa instalações para um prédio institucional, com capacidade para abrigar um acervo de documentos, fotos, livros e objetos, além de um auditório para palestras e encontros. A planta em questão teria sido encontrada no sítio de Atibaia, frequentado por Lula, durante buscas da Operação Lava Jato em março. No apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo, a polícia teria encontrado um contrato de opção de compra do mesmo imóvel, com data de 2010. O documento estaria assinado pelo advogado Roberto Teixeira, representando o pretenso comprador, o pecuarista José Carlos Bunlai, que seria usado como laranja para o Ministério Público. Em depoimento, Bunlai disse que se recusou a figurar como comprador e o negócio não teria sido fechado. Segundo a investigação, foi Antônio Palocci que teria acertado a compra do imóvel. E para isso, o ex-ministro teria recebido documentos encaminhados por e-mail por Marcelo Odebrecht, o dono da empreiteira, em mensagens com os títulos Prédio do Instituto, Prédio Institucional e uma planilha com o nome Edifício. O repasse de 12 milhões de reais, que seria o valor do negócio, aparece apontado na planilha apreendida na Odebrecht, vinculado às letras IL, que para os investigadores seria Instituto Lula. O valor teria sido descontado da propina negociada com a empreiteira. Essa efetiva participação do senhor Antônio Palocci nesse processo de compra, que também é comprovada pelo registro nessa planilha Programa Posição Especial Italiano, do pagamento de registro de uma despesa de 12 milhões de reais, despesa essa que coincide exatamente com a avaliação, com o valor de avaliação do terreno, de 10 milhões, acrescido da dívida existente à época de aproximadamente 2 milhões de reais, que era uma dívida com a prefeitura. O registro em cartório mostra que a Odebrecht comprou o imóvel em 2012 e que o vendeu 2 anos depois para a Mix Empreendimentos, atual proprietária. Segundo o Instituto Lula, a única sede da entidade, criada em 2011, funciona neste sobrado no bairro do Ipiranga. Em nota, o Instituto afirma que a acusação não tem materialidade, que o suposto favorecimento nunca existiu e que o objetivo é difamar a imagem do ex-presidente Lula, inventando uma sede que o Instituto nunca teve. A Odebrecht ainda não se manifestou. Antônio Palocci, que foi prefeito de Ribeirão Preto por 2 vezes e ministro dos governos Lula e Dilma, já esteve envolvido em outros escândalos.
Em 2005, quando era ministro da Fazenda do governo de Lula, Palotti foi acusado por seu ex-assessor Rogério Buratti de ter recebido um mensalão de R$50 mil no tempo em que era prefeito de Ribeirão Preto. O caso, conhecido como GTEC, envolvia a empresa Leão e Leão. Segundo Buratti, o dinheiro era pago por uma máfia de empresas que fraudavam licitações públicas de coleta de lixo em cidades administradas pelo PT. Palotti negou que tivesse proximidade com antigos assessores. Ele foi desmentido pelo motorista Francisco das Chagas Costa, durante depoimento à CPI do Bingo. Francisco disse ter levado Palotti até a mansão em Brasília, alugada pela turma de Ribeirão. Também o caseiro dele, Francenildo dos Santos Costa, afirmou ter visto Palotti várias vezes no local em que se misturavam empresários, lobistas e mulheres de programa. Quando o sigilo bancário de Francenildo foi quebrado, a situação de Palotti se tornou insustentável e ele deixou o governo. Depois da queda, em 2006, Palotti foi citado em várias denúncias à justiça e foi absolvido de todas. Em 2011, foi reconduzido ao primeiro escalão por Dilma, mas em menos de 6 meses teve de deixar novamente o governo por causa de outro escândalo, desta vez envolvendo a fortuna que ganhou como consultor entre 2006 e 2010. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a prisão de Antônio Palotti. O que mais impressiona na operação que levou à prisão de Antônio Palocci é o fato de que a Lava Jato colecionou evidências contra o ex-ministro petista sem precisar da delação de Marcelo Odebrecht e dos executivos da empreiteira. Os investigadores farejaram os 128 milhões que transitaram por esse canal, seguindo os rastros de planilhas do Departamento de Propinas da Odebrecht. Os mesmos que levaram ao desmascaramento de João Santana e Mônica Moura, o casal do marketing petista. O pedido de prisão está tão bem concatenado que o PT já nem defende Palocci. O partido se limita a reclamar da seletividade da Lava Jato e do fato de o ministro da Justiça de Temer, Alexandre Moraes, ter antecipado no domingo que a Polícia Federal voltaria às ruas nesta semana. Ele fez isso num ato de campanha do PSDB na cidade de Palocci, Ribeirão Preto. Forneceu munição para que o PT insinue o uso político das investigações. Michel Temer ficou irritadíssimo, mas ficou tudo por isso mesmo. A essa altura parece improvável que alguém consiga manejar a Operação Lava Jato. Devagarinho, a Força-Tarefa de Curitiba vai migrando da cozinha do PT, onde tesoureiros e operadores do partido desossavam o Estado, para a sala de estar, onde a cúpula do partido estendia o tapete vermelho para empreiteiras companheiras. Impossível ignorar agora que o socialismo do PT era apenas mais um truque do capitalismo selvagem. A única defesa do partido é a alegação de que o PT fez o que todos fizeram. O PT exige companhia na cadeia e espera-se que a legenda seja atendida. Boa noite. A operação de hoje da Lava Jato liga o ex-ministro Guido Mantega à propina de R$50 milhões. Segundo o relatório da Polícia Federal, existe uma ligação entre o esquema de propinas da construtora Odebrecht e os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci, preso hoje. O documento atribui a Mantega o papel de pós-Itália, uma referência à sucessão de Antônio Palocci nas relações com a empreiteira Odebrecht. A investigação da Polícia Federal aponta que Palocci seria o italiano, codinome que consta da planilha de repasses ilícitos da Odebrecht. O documento revela 3 operações distintas, somando um valor de 79 milhões. Desse total, a PF ainda não sabe o destinatário de 23 milhões, identificado na planilha como amigo. Já 50 milhões teriam ido para a pós-Itália, que seria Guido Mantega. Nós fizemos alguns cruzamentos de dados, sobretudo de anotações do Marcelo em seu celular, com o saldo da planilha, e foi possível observar que havia coincidência de valores do saldo, que fazia referência à pós-Itália, com anotações do celular de Marcelo. Então nós temos alguns elementos que indicam que a rubrica e o codinome pós-Itália fazia sim referência a Guido Mantega, o qual por sua vez, até pela deflagração da fase da semana passada, mostra que ele tinha também esse papel de intermediação de pagamentos de propina por parte das empresas que desejavam contratos com empresas da administração federal ou de outros projetos do governo federal.
Cerca de 4 milhões de reais de manteiga foram bloqueados por determinação da Justiça Federal. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, havia pedido bloqueio de 10 milhões de reais. Mas como o saldo nas contas bancárias de manteiga foi insuficiente, a medida foi cumprida parcialmente. O ex-ministro foi alvo da Lava Jato na semana passada. Ele teve a prisão decretada, mas a detenção foi revogada 5 horas após ele ser levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Manteiga foi acusado pelo empresário Eike Batista de cobrar 5 milhões de propina que seria destinada ao Partido dos Trabalhadores. O advogado José Roberto Batóquio negou qualquer tipo de envolvimento do ex-ministro Guido Mantega com a construtora Odebrecht. O criminalista ironizou o relatório policial que afirma que Mantega tinha o apelido de Pós-Itália nas planilhas da construtora. Batóquio disse que a Polícia Federal já definiu o italiano como sendo 2 ou 3 pessoas diferentes e que ele vai aguardar uma definição. Uma nova fase da Lava Jato, os investigadores apresentaram planilhas em que constam as obras com suposto pagamento de propina por parte da empreiteira Odebrecht. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, são obras do governo federal, de governos estaduais e municipais. Ainda de acordo com os investigadores, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, tinha ciência e autorizava pessoalmente diversos pagamentos de propina. Ele já foi condenado na Lava Jato a mais de 19 anos e 4 meses de prisão e está detido no Paraná. Entre as obras relacionadas estão, em São Paulo, a da linha 2 do metrô, contratos com a MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, e contrato de processamento e tratamento de lixo. No Rio de Janeiro, a do metrô de Ipanema, de construção e reformas de presídios penitenciárias e casas de custódia, de reforma do aeroporto Santos Dumont e obras das piscinas do Pan-Americano de 2007. Ainda aparecem na lista as obras do Porto de Laguna, em Santa Catarina, e da terceira perimetral de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os apelidos aparecem na lista ao lado do nome do ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht. Em algumas obras, a lista traz ainda codinomes de possíveis beneficiários. Os investigadores não disseram a quem se referem os codinomes. Entre os apelidos estão Casa de Doido, relacionada a obras do metrô de Ipanema, do Rio de Janeiro, Olho, relacionado a processamento e tratamento de lixo em São Paulo. Há ainda codinomes como Turista, Lampadinha, Inimigo, Doce, relacionado a despesas Campos, e Guerrilheiro, sem menção a nenhum nome ou obra. Aqui em São Paulo, a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado informou numa nota que as obras ou prestação de serviços são baseados nos princípios legais e com aprovação de suas contas pelos órgãos competentes. Mudando um pouquinho de assunto, a semana começou nublada, com temperaturas mais baixas e pouco sol. A máxima hoje, por exemplo, não passou dos 22 graus e já voltou a esfriar. Fez frio hoje o dia todo e agora, ao longo da noite e da madrugada, nós podemos ter aí alguns chuviscos em pontos isolados. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. Nesta terça-feira, as chuvas vão ficar concentradas na metade norte do Brasil. Isso porque uma frente fria que já se afasta para o oceano ainda espalha instabilidades pelo interior do país e deixa o tempo instável, principalmente entre o sul da Bahia e o Pará, sendo que o tempo fica friozinho e bem fechado nessa área em azul, entre a Bahia e o estado de Minas Gerais. Para a metade sul do país, o tempo fica firme por causa do ar seco e aos poucos as temperaturas voltam a subir. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, amanhã em Teresina, apesar do calorão na casa dos 37 graus, pode chover de forma isolada. Em Cuiabá, as chances de chuva são menores e a máxima vai ficar em torno dos 36 graus. Em Fortaleza, o tempo continua seco e faz até 32 graus ao longo da tarde. Já em Curitiba, o dia fica mais fresquinho, com mínima de 11 e máxima de 20 graus amanhã. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo, todo o estado terá um dia de tempo firme e com predomínio de sol. Apenas a faixa leste, o que inclui o litoral, a Grande São Paulo, Vale do Paraíba e do Ribeira, é que o dia terá um pouco mais de nebulosidade, mas as temperaturas sobem mais em relação a hoje. No interior, o calorão ainda bate na casa dos 32 graus em Araraquara e dos 33 na cidade de Ribeirão Preto. Na costa paulista, ainda não vai esquentar.
Máxima só de 21 graus em Caraguatatuba e de 22 em Santos amanhã. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Olha só, a terça-feira vai amanhecer só com 11 graus por aqui, mas ao longo do dia a temperatura vai subindo, mas não passa dos 22 graus. Na quarta-feira podemos ter névoa de manhãzinha, mas o sol brilha forte à tarde e a máxima vai aos 27 graus. E na quinta, uma frente fria muda novamente a direção dos ventos e por isso a máxima não vai passar dos 25 graus, com possibilidade de chuviscos à noite. Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, prevê inflação e queda do PIB menores este ano. Os economistas entrevistados acreditam que a inflação de 2016 ficará em 7,25%. Na semana passada, a expectativa era de 7,34%. A estimativa do PIB teve uma leve melhora e vai chegar ao final do ano com encolhimento de 3,14% e não mais 3,15%. Para o ano que vem, o mercado prevê uma expansão de 1,3%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela fala sobre essa expectativa de crescimento para o ano que vem. Olha, a economia deve voltar a crescer no ano que vem até por um movimento cíclico. A tendência é de inflação mais baixa após um longo período de queda da demanda combinada com juros altos. A inflação menor deve dar espaço para o corte dos juros. As famílias mais ajustadas à nova situação tendem a retomar algum consumo, mesmo com desemprego ainda elevado. Assim como as empresas devem voltar a investir, a tentar expandir os negócios. Para este cenário, contribui a perda de força da crise política, pelo menos no que se refere à situação anterior de ingovernabilidade e à indefinição quanto ao impeachment. A confiança do empresariado e da população melhorou, mas não dá para atribuir essa provável retomada da atividade à eficiência do governo. Por mais que a atual equipe econômica seja competente, está devendo muito em termos de propostas mais concretas, ações que possam produzir mais resultados. A PEC, que deve limitar o aumento de gastos, até agora ponto central do projeto de reequilíbrio das finanças, continua sendo alvo de críticas de resistência política. O governo ainda vacila em apresentar a reforma da Previdência, a trabalhista deve ficar para o ano que vem. Em meio a tudo isso, ainda tem as vacilações em relação a reajustes salariais, a falta de consenso nas articulações com o Congresso, as declarações de desmentidos de integrantes do governo. Enfim, não há um projeto formatado para a reestruturação da economia. Tem propostas, mas ainda modestas diante do que se esperava. O governo sofre pressões de todos os lados por mais gastos, até chantagem mesmo, como de estados que ameaçam agora não apoiar as medidas caso não haja maior liberação de recursos. Enfim, Temer está devendo maior firmeza no encaminhamento das propostas, na defesa do que pretende fazer e na articulação política para fazer com que ideias virem realidade. E as vaciladas não são só na área econômica, não. Basta ver o que aconteceu na educação. A economia, como eu disse, pode até reagir no ano que vem, mas o governo poderia reforçar muito essa perspectiva com uma postura mais firme. Não adianta competência só na teoria. O componente político continua afetando demais as ações na área econômica. Eu volto na quinta. Até lá. A menos de uma semana da eleição, o Jornal da Gazeta acompanhou hoje os compromissos dos candidatos à Prefeitura de São Paulo e a busca por votos. Celso Russomano fez uma caminhada pela Rua Santa Efigênia, tradicional ponto de comércio de eletroeletrônicos na região central de São Paulo. O candidato do PRB tirou fotos e conversou com comerciantes. Esta cadeirante reclamou da situação ruim das calçadas da cidade. Russomano disse que, se eleito, pretende investir na revitalização do centro. As cidades mais modernas do mundo revitalizaram seus centros e os centros são locais de turismo. Essa rua aqui, por exemplo, é uma rua que traz turista para cá. A pessoa vem para cá para comprar, ela pode esticar o final de semana aqui e manter os hotéis lotados, a gastronomia, os restaurantes cheios. A candidata do PMDB, Marta Suplicy, cumpriu a agenda pela manhã no bairro Jardim Santa Terezinha, na zona leste de São Paulo. Durante a caminhada, a candidata parou em um estabelecimento onde ouviu queixas de moradores preocupados com o transbordamento do córrego Itaquera-Mirim, que sempre provoca enchentes em época de chuva. Nós não vamos solucionar todos os problemas de córrego, mas nós vamos solucionar muitos, porque nós vamos pôr um enfoque nessa questão. O candidato do Solidariedade, Major Olímpio, foi entrevistado na sede do Twitter, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo.
Ele disse que, se eleito, pretende ampliar a atuação da Controladoria Geral do município, órgão responsável por investigar fraudes na administração. Foi criado a controladoria, mas ainda é tímida, é pequena a estrutura dela. Por isso que se rouba tanto, se desvia tanto, tem uma corrupção tão grande nos serviços públicos municipais. A candidata Luísa Erundina, do PSOL, fez uma caminhada aqui pelo Jardim Miriam, na zona sul da capital. Conversou com comerciantes e moradores. Erundina falou sobre habitação. Se eleita, pretende recriar o sistema de mutirão para a construção da casa própria, feito por ela na época em que foi prefeita. Nós temos que criar um banco de terra, né, para criar alternativas de novos conjuntos habitacionais, né, o aluguel social para aqueles que não têm como pagar o aluguel, e urbanizar a favela, a construção em mutirão. São várias formas que a gente tem que adotar para aumentar a nossa capacidade de resposta à demanda. João Dória, do PSDB, esteve no shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista. Afirmou que, se vencer as eleições, vai apoiar novos empreendimentos comerciais em São Paulo, principalmente na periferia. Recentemente eu estive no shopping Aricanduva, que é o shopping na Zona Leste, que é o maior shopping do Brasil, nono maior shopping center do mundo, e tem o maior movimento de vendas em São Paulo. E é uma iniciativa localizada na Zona Leste da cidade. Nós vamos estimular que outros shopping centers possam seguir o mesmo exemplo do Aricanduva e implantarem as suas unidades lá, gerando empregos onde as pessoas residem, gerando impostos, gerando benefícios e também lazer. O prefeito e candidato à reeleição, Fernando Haddad, do PT, teve agenda de campanha apenas no fim do dia. Ele participou de uma caminhada em Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, no final da tarde. Pesquisa Ibope, divulgada agora há pouco, mostra João Dória e Celso Russomano empatados tecnicamente no primeiro lugar, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais. Vamos aos números. No último levantamento, no dia 14, João Dória, do PSDB, tinha 17% e agora aparece com 28%. Celso Russomano, do PRB, tinha 30% e agora tem 24%. Marta Suplicy, do PMDB, que tinha 20%, hoje aparece com 15%. Em quarto lugar está o petista Fernando Haddad, ele tinha 9% e agora tem 12%. Luísa Erundina, do PSOL, que tinha 5%, tem agora 4%. Major Olímpio, do Solidariedade, manteve 1%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. O Ibope ouviu 1.204 eleitores da cidade de São Paulo entre sexta-feira e ontem. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, nega que tenha sido informado com antecedência sobre a ordem de prisão de Antônio Pallotti. Ele afirma que só ficou sabendo da Operação Omertá hoje cedo, quando já havia sido deflagrada. O ministro esteve ontem num comício do PSDB em Ribeirão Preto e falou sobre a Operação Lava Jato. Numa conversa informal com eleitores de Ribeirão Preto, Alexandre de Moraes disse que esta semana haveria mais novidades na Operação Lava Jato. Por favor, pode ficar sossegado. Pode chegar, é apoio total ao Lava Jato. Tanto que falam e que você vê. Sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Coisa boa, pode ficar tranquilo. Confiamos no senhor. Confiamos no senhor. Vocês vão ver, pode ver Estamos essa unidos e semana. mobilizados, tá? Unidos e mobilizados. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. Essa conversa levou a oposição ao governo Michel Temer a acusar Alexandre de Moraes de se referir a Pallotti, já que Ribeirão Preto é a terra natal do ex-ministro. A senadora Vanessa Graziotin, líder do PCdoB, publicou um vídeo no Facebook pedindo que Alexandre de Moraes se retrate. Que ele perdeu totalmente as condições de ser ministro. E repito, por um fato muito simples, em uma atividade partidária de seu partido, PSDB, ele antecipou a operação que aconteceria no dia de hoje, ou seja, isso significa dizer um uso político de uma instituição independente, de uma instituição muito importante no Brasil, que é a Polícia Federal. A Polícia Federal divulgou nota negando que Alexandre de Moraes tenha tido acesso antecipado às informações sobre a prisão de Pallotti. O ministro da Justiça também nega que tenha obtido qualquer informação privilegiada e diz que a operação não tem nada de política. Não houve nenhuma operação em relação ao partido X ou Y. Houve operações com ordem judicial em relação a pessoas que vêm sendo investigadas e, em virtude disso, acabaram, segundo
tanto o Ministério Público Federal quanto o juiz Sérgio Moro, acabaram estando presentes indícios de autoria e provas de materialidade que permitem, seja prisão temporária, seja busca e apreensão. Não há o porquê você parar nenhuma investigação em qualquer período. O presidente Michel Temer deve se reunir amanhã com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para ouvir explicações dele sobre a declaração a respeito da Operação Lava Jato dada em Ribeirão Preto. Os deputados petistas Paulo Teixeira e Paulo Pimenta protocolaram um pedido de convocação do ministro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A nova fase da Lava Jato também resgata e-mails entre executivos da Odebrecht que indicam troca de favores com o PT e com o ex-ministro Antônio Pallotti, mesmo fora dos períodos eleitorais. De acordo com a reprodução de uma das mensagens, Palocci prometeu compensar a empreiteira Odebrecht após o ex-presidente Lula ter vetado a aprovação de um crédito previsto em uma medida provisória de interesse da construtora. Marcelo Odebrecht disse: "O ideal seríamos colocar valores de quanto somos compensados em cada uma das opções, abrindo assim menu mix de escolha tributárias e ou com Petrobras. Vamos sair melhor do que se tivéssemos ganho." Em outras mensagens como esta, Marcelo Odebrecht recebeu anotações para a futura reunião com Palocci, referido como Ital, em alusão ao codinome italiano. O assunto era a formatação de leilão envolvendo o consórcio que, de acordo com a Polícia Federal, pelo teor das mensagens, seria liderado pela Odebrecht. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Véspera da prisão de Pallotti e bloqueio de 128 milhões. Ato político do PSDB em Ribeirão Preto, cidade do ex-ministro da Fazenda. Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, antecipa: esta semana vai ter mais Lava Jato, podem ficar tranquilos. E teve. Em Curitiba, numa palestra em Igreja Batista, o procurador Dallagnol já abriu a alma. Opinou: quem veio de Portugal para o Brasil foram os degradados, criminosos. Para os Estados Unidos foram pessoas religiosas cristãs. Juízes federais arquivaram processo disciplinar contra Moro. Processo porque parte da conversa de Dilma e Lula foi gravada sem autorização judicial. Tal conversa foi vazada em março. Em Curitiba, 13 juízes contra 1 votaram com Rômulo Pisolatti, o relator. Para Pisolatti, a Lava Jato é caso inédito, traz problemas inéditos e exige soluções inéditas. Portanto, medidas de exceção para tempo e, quem sabe, tribunais de exceção. Por ordem de Moro, o ex-ministro Manteiga foi preso no Hospital Einstein, onde sua mulher tratava um câncer. Manteiga foi solto 5 horas depois. Em Curitiba, o procurador Luiz Fernando de Lima informou: Manteiga não foi preso em agosto em razão das Olimpíadas. Tem nexo, um show não pode ser ofuscado por outro. Ministro do Supremo, Gilmar Mendes, informa: Caixa 2 tem provado perplexidade na Corte, porque ora é tratado como infração penal, ora como infração eleitoral. Resuma-se: quando for do partido inimigo, foi ou será crime, é prender para investigar. Se for partido parceiro, não vem ao caso, é arquivar ou suspender a delação. Curitiba, candidato a prefeito, Rafael Greca confessou: nunca cuidei dos pobres. A primeira vez que tentei carregar um pobre para dentro do meu carro, vomitei por causa do cheiro. Greca é um produto do meio, confessou o que pensam e dizem muitos e muitas. E hoje completa 80 anos o genial escritor Luiz Fernando Veríssimo, o maior cronista brasileiro. A propósito de pobres, novelas, shows e demais encenações, em seu novo livro Veríssimas, Luiz Fernando define: o Brasil é formado por uma classe dominante e por uma classe ludibriada. Boa noite. Nos Estados Unidos, hoje à noite, tem o primeiro candidato entre os candidatos à presidência.
O republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton vão se enfrentar a partir das 9 da noite, horário local, 10 da noite, horário de Brasília. O debate vai ser na Universidade de Hofstra, no estado de Nova York, e é organizado pela emissora NBC. A expectativa nos Estados Unidos é de que a audiência seja semelhante à do Super Bowl, o maior evento esportivo do país. Mais de 100 milhões de telespectadores devem assistir ao debate. Serão 90 minutos sem intervalos entre Trump e Hillary sobre 3 grandes temas: a direção da América, conquistando a prosperidade e protegendo a América. Outros 2 debates estão marcados para os dias 9 e 19 de outubro. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os abalos causados no PT pelas novas ações da Lava Jato. Entrevista o deputado federal do PT, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, liderança de densa história política no Partido dos Trabalhadores. Obrigada, Vicentinho, por estar aqui hoje. Obrigado. Hoje um dia, com certeza, difícil para todos vocês do PT. Difícil para o Brasil. Eu estou me referindo à prisão de um ex-ministro de Estado, Antônio Palocci, da importância que foi Antônio Palocci no governo Lula. Não direi no governo Dilma, porque ele não teve essa mesma importância, mas com certeza no governo Lula teve. Mas eu quero ouvir de você, todas essas denúncias, todas as ações, investigações, prisões de lideranças importantes do PT, atingindo em cheio a imagem do partido. O PT está passando por um processo de desmanche? Marilida, boa noite, nosso telespectador. Primeiro, declarar o seguinte: a gente também se sente muito mal com o que está acontecendo. Nós somos defensores de que seja um irmão nosso cometeu erro, se teve direito de defesa e conseguiu exercer o seu direito de cidadania, se errou, deve pagar. Nós não podemos de maneira nenhuma botar a mão na cabeça de alguém que pode ter cometido esse ou aquele erro. Por isso eu não posso nem entrar nessa acusação, porque não sou investigador, não tenho informações. Agora, o que é estranho é acontecer isso na época das eleições, faltam 6 dias para as eleições, não é? É no momento em que um ministro declara, e não foi por acaso, ele está mentindo quando ele disse que foi por acaso. Nós ouvimos o que ele acabou de dizer, ele falou: olha, vocês vão ter novidade amanhã, viu? Vocês vão se lembrar de mim, viu? Então mostra que é um falastrão, fala muito, e eu assino essa convocação para que o ministro dê satisfações. Chega de falar muito, basta o golpe, quer dizer, já chega o golpe. Agora, essa situação aí colocada. Agora, eu acho que o nosso partido tem 1.750.000 filiados, trabalhadores do campo, da cidade, operários, pequenos empresários, donas de casa, estudantes, uma juventude imensa, filiando-se ao partido a cada dia. Nós temos uma raiz, nós temos capilaridade na sociedade. Mas, Vicentinho, o fato de nomes assim tão importantes aparecerem denunciados, investigados e envolvidos nessa trama de tanta corrupção, desvio de dinheiro público, isso traz para você, dói. Você tem uma desilusão? Isso dói. Você teve desilusão? Eu tenho tristeza, porque isso não deveria ter acontecido com nenhum dos nossos quadros. Jamais deveria ter acontecido. Essa era a nossa marca, a marca do combate à corrupção. Embora vocês sabem como é que funciona, né? E descobriram recentemente 445 quilos de cocaína no aeroporto lá em Minas Gerais. Ninguém fala mais nada. Se for um dos nossos manos cigarros de maconha, é notícia nacional. Nestes casos, por exemplo, o Eduardo Cunha até agora está passeando, escrevendo livro, né, vivendo de outras formas, e não foi preso com tanta prova cabal, com tanta denúncia. O que nós reclamamos é exatamente essa seletividade que aí possa existir. Como eu disse, o que eu chamo a atenção da nossa sociedade é um cuidado para não haver generalizações. Eu posso condenar a Igreja Católica porque tem padre pedófilo? Eu posso condenar os evangélicos porque tem bandido tipo Eduardo Cunha? Eu posso condenar uma família porque alguém cometeu um crime? Então, é separar o joio do trigo. Falando nisso, então, a partir do que você acabou de dizer,
O que o PT pode e deve fazer para resgatar a força política que um dia já teve? Bem, a primeira coisa, nós estamos na sociedade, nos bairros, conversando, acabando de chegar da cidade da região, lá de Rio Grande da Serra, do Ribeirão Pires, São Bernardo, Diadema, conversando com o povo e nós, militantes, dirigentes realmente partidários, temos a humildade de reconhecer que nós também erramos, para poder dialogar com o nosso povo. Quando você tem a oportunidade de uma fala sincera com o povo começa a compreender. Até porque eu tenho dúvidas se esse lado de lá, esse lado de cima, praticou o golpe na Dilma e faz esse estardalhaço todo, se é porque quer combater a corrupção. Eu tenho dúvidas, porque foi assim com Getúlio Vargas, quando ele aumentou o salário em 100%, quando ele consolidou a CLT. Foi assim com João Goulart, quando ele tentou fazer reformas de base, como da educação, de saúde, de moradia. Para o resgate, para a reconstrução daquilo que você é um dos artífices, então, Marília, que é o Partido dos Trabalhadores. Sim, então a primeira coisa... Fazer o quê? Mudar o comando, abrir espaço para novas lideranças, uma nova bandeira para que os petistas mesmo acreditem? Sim, Maria Lídia, a primeira coisa, como eu estava tentando dizer, é não nos afastarmos do povo. Inclusive nos submetermos às críticas populares e conversar claramente com o nosso povo. Essa é uma razão que nos fez grande nesse país. Então a gente não pode se afastar do povo. Não é porque virou deputado, secretário, ministro. Segundo, nós vamos ter que discutir muito pós-eleição como devemos fazer. E deve trocar o comando, no seu entender, como quer Tarso Genro? Essa troca vai acontecer naturalmente, embora eu não possa condenar a direção do meu partido por posturas individuais, se porventura aconteceram. Porque o que nós esperamos é que, eu não quero aqui fazer acusações, mas como essa marca tão importante para nós, que era a marca do combate à corrupção, além dos interesses dos trabalhadores e da sociedade, isso requer uma profunda avaliação e nós vamos fazer. Quero fazer e convido meus companheiros. Agora, nós estamos em campanha, vamos enfrentar essa tempestade com muita dignidade. A última questão, eu não posso deixar de perguntar isso para você, é sobre reforma trabalhista. Você foi um líder sindical de história, presidente da CUT, Sindicato dos Metalúrgicos, Vicentinho, sempre com muito destaque na luta por direitos dos trabalhadores. No seu entender, a consolidação das leis do trabalho que rege a relação do trabalho no nosso país e que é uma lei da década de 40. Ela precisa ser revista e modernizada? Deve haver uma reforma? Por coincidência, eu acabei de reler toda a CLT por causa de um curso que eu estou fazendo na Unicamp, lá no CEVIT, que é uma especialização em economia do trabalho. Quero dizer, Maria Lídia, que cuidado com essa história de ter uma lei atrasada. A Constituição americana, quantos anos tem e não se modifica? A CLT tem que se atualizar. Eu lia lá dizendo multa de R$50, 50 cruzeiros, coisa parecida. Esse tipo de atualização, ok. Agora, o que é que pretendem lá no Congresso? Eles pretendem acabar com a CLT através dessa bonita palavra, o negociado sobre o legislado. Ora, o negociado sobre o legislado já existe hoje, desde que seja para melhorar. Daí a existência de convenções coletivas, contratos coletivos de trabalho. O que eles querem é para piorar. Lembra que eles falaram agora em 60 horas semanais? Lembra que falaram agora em 12 horas de trabalho diário? Por isso que essa discussão tem que ser com muita profundidade e quero alertar, estão em riscos os direitos dos trabalhadores, na aposentadoria, na jornada de trabalho e em outros direitos. Espero ter você de volta aqui no Jornal da Gazeta para falarmos mais na medida em que reforma trabalhista avance no país. Muito obrigada, Vicentinho. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. O governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia assinaram um acordo de paz histórico. A cerimônia de assinatura acontece neste momento na cidade de Cartagena. Assinado pelo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e pelo líder máximo das Farc, Rodrigo Londoño, o acordo é histórico porque acontece depois de 52 anos de conflitos que deixaram mais de 200 mil mortos. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, viajou para Cartagena para a cerimônia. Assim como o rei Juan Carlos da Espanha, o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, entre outras personalidades.
As Farc surgiram como uma guerrilha de esquerda na década de 60, criada para lutar por reforma agrária. Ao longo dos anos, acabou se envolvendo com narcotráfico e sendo considerada pelas autoridades como um grupo terrorista. O acordo de paz terminou um mês atrás, após mais de 4 anos de negociações entre as partes, com mediação do presidente de Cuba, Raul Castro. Segundo o texto, as Farc devem entregar as armas e se tornar um movimento político. O acordo ainda vai ser votado pela população num referendo marcado para o próximo domingo. E você vai ver a seguir a rodada ruim para os times paulistas no Brasileirão. Menos para o Palmeiras, que continua líder. Palmeiras venceu o Curitiba por 2-1. A TV Gazeta está por toda parte. Aqui em Curitiba eu assisto a TV Gazeta no meu celular. Em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Aqui em Portugal, onde eu moro, eu assisto a TV Gazeta no meu tablet. Basta acessar pelo site ou no aplicativo, conectar e aproveitar. Oi, eu tô na Patagônia, Argentina e eu assisto a Gazeta daqui, ó, pelo celular. TV Gazeta, em qualquer lugar, um só canal. O paulistano não aguenta mais. Se você também acha que São Paulo tem que melhorar, a chance de mudança está nas suas mãos. Vote nos candidatos a vereador do Novo PP. Vote 11. Sabe aquele sentimento que a gente tem que nada vai mudar? Que os políticos sempre falam e nada acontece? Eu também tinha. Escolhi fazer a diferença eu mesmo. Com garra e coragem eu mudei a minha história e juntos vamos mudar a de São Paulo também. Tami Miranda, 11.000. No Todo Seu dessa segunda, nós vamos falar sobre estereótipos. Não perca. Vergonha! Você sabe por que os outros candidatos têm mais tempo que eu no rádio e na televisão? Porque eu não negocio a ocupação política de cargos públicos. No dia da eleição, preste bem atenção em quem você vai confiar o seu voto. O voto não tem preço, tem consequências. Major Olímpio Prefeito, a coragem que São Paulo precisa. Para prefeito, vote Major Olímpio, 77. Major Olímpio para prefeito é 77. Conheça tudo sobre a impecável gastronomia africana no Todo Seu dessa segunda. Resolver os problemas da saúde em São Paulo não é uma tarefa simples. Por isso, me dediquei a estudar soluções muito antes dessa campanha começar, depois de andar pelos bairros, ouvindo a população. Reuni diversos especialistas na área da saúde, na busca de novas propostas, novos caminhos. Não se trabalha sozinho, só se trabalha em equipe. E isto é fundamental para a saúde da população. Eu tenho muitos motivos para acreditar que a saúde em São Paulo vai avançar, vai melhorar para você e para a sua família. Nesta segunda, no Todo Seu, tem o musical O Quinteto de Metais Bacarelli. Vote nos candidatos que vão acelerar São Paulo. Eu sou o Claudinho, candidato a vereador. Defendo o voto distrital. Preciso do seu voto para continuar o meu trabalho. 45157. O homem que trabalha, o povo não esquece. Como vereador, eu fui autor do projeto de lei que cria o Estatuto da Família Paulistana. Em defesa da moral e dos valores familiares, vote Eduardo Tuma, 45555, com Dória prefeito. Para ser prefeito, tem que ter coragem para decidir e fazer o que precisa ser feito. São Paulo já tem um prefeito assim. São Paulo tem Haddad. Haddad teve coragem para fazer mudanças difíceis, mas necessárias. Criou corredores e faixas de ônibus, deu espaço às bicicletas e abriu ruas para o lazer. Foi o único prefeito que encarou o desafio de reduzir a velocidade, atitude que diminuiu o número de acidentes, melhorou o trânsito e salvou vidas. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Palmeiras se manteve na liderança, mas o Flamengo está muito perto atrás dele, né, Celso? Pois é, Gamberini, está bem interessante essa briga. O Palmeiras fez a parte dele no sábado, venceu o Curitiba em casa por 2-1.
O problema é que o Flamengo também venceu, derrotou o Cruzeiro de virada por 2-1 nos minutos finais. Sobre os grandes de São Paulo, só o Palmeiras se deu bem. O seu Santos, o São Paulo e o Corinthians perderam na rodada. No Allianz Parque, o líder Palmeiras venceu o Curitiba com gols no segundo tempo. Leandro Pereira de cabeça fez o primeiro aos 5 minutos. E aos 11, a belíssima jogada ensaiada do Verdão terminou nos pés do zagueiro Yerry Mina, que empurrou para a rede, 2-0. O time paranaense ainda diminuiu com o Iago, aproveitando o rebote de fora da área, mas com isso, Palmeiras 2, Curitiba 1. Na Ilha do Retiro, o Rogério furou na primeira tentativa, mas na segunda girou em cima de David Braz para fazer o gol da vitória do Sport sobre o Santos. 1-0 o placar final. Mesmo o placar da vitória do Fluminense sobre o Corinthians em plena arena em Itaquera. Cícero, aos 49 do segundo tempo, marcou o único gol do jogo. 1-0 Flu. No Barradão, um gol só no segundo tempo também para Vitória e São Paulo. Marinho, em bela cobrança de falta, abriu o placar para os donos da casa. E o zagueiro Lianco, cabeceando contra o próprio gol, definiu o resultado, confirmando mais uma derrota do São Paulo no campeonato. 2-0 Vitória. O que você achou? São Paulo está flertando com a segunda divisão. A questão que consola o São Paulino é que existem clubes em pior situação. Caso, por exemplo, do Cruzeiro e do Internacional. O Cruzeiro está ali, na zona, perto da zona, está na zona de rebaixamento, ao lado do Inter. 2 grandes, portanto, bem ameaçados. Sobre, do lado de cima da tabela, essa briga Palmeiras e Flamengo ela é bem interessante. Né? Lembra um pouquinho o que foi no ano passado, Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians vencia, botava pressão e o Atlético reagia. Foi a mesma coisa ontem. O Palmeiras venceu no sábado e aí no domingo o Flamengo pressionado, perdendo o jogo, conseguiu vencer. Vai ser uma briga interessante até o final. Até o fim. Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Luciana. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias em nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Não perca o grande clássico do futebol debate. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite.